Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa Radiocast Boas Novas. É uma imensa alegria dar início a essa programação, onde iremos abordar vários temas, responder várias perguntas, esclarecer algumas dúvidas, todas numa perspectiva cristã. Eu sou Érica Lisboa e convido você a gastar um pouquinho do seu tempo comigo e com o evangelista Mailson Lisboa, que estará respondendo as perguntas de vocês. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Mailson. Nós somos aqui da Igreja Presbiteriana em São Jorge, Alto Paraíso. E esse programa nós estamos gravando para os jovens aqui da igreja. Pedimos algumas perguntas para ele. Estaremos respondendo aqui. Se você também não faz parte aqui da nossa igreja ou daqui da vila, que você também se sinta bem-vindo e possa ser abençoado por meio dessa programação. Nós vamos começar com uma música bem animada, bem alegre, e que o Senhor possa estar desde já falando no seu coração. Nosso desejo é abençoar os jovens aqui e você também que está nos ouvindo. A primeira música vai ser do Projeto Sola, Redenção. Curtam aí. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso lhe. E aí? Sobre mim. O passado já tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar, Jesus. Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés.
sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Então vamos à nossa primeira pergunta, que foi feita pelo André, e a pergunta é a seguinte: posso crer em Deus mesmo sem seguir nenhuma religião? Para a gente começar a responder essa pergunta do André, a gente vai tentar entender assim o que a pergunta quer dizer, né? Primeiramente, o que é religião? A gente tem que pensar. E a religião ela significa religar, né? Então ela é algum tipo de sistema que a pessoa se coloca porque ela crê que por meio daquilo ela vai alcançar a Deus, vai adorar a Deus, vai servir a Deus ou vai buscar a Deus, né? E nós vamos responder dentro da nossa fé no Deus único e verdadeiro, que é o Deus cristão, o Deus que criou todas as coisas e o Deus que se revela em Cristo e na sua palavra. Então, o que a pergunta, eu creio que o André queria falar, né? Depois ele pode reformular se quiser, ou não sei. Então, o que eu entendi dessa pergunta é que o André quer saber se ele pode ter comunhão com Deus sem seguir nenhuma religião. Se ele pode crer em Deus, estar em comunhão com Deus, sem frequentar nenhuma igreja, ou nem afirmar nenhum tipo de crença, ou se colocar dentro de um grupo específico. Então, como eu falei, nós cremos no Deus único e verdadeiro, que é o Criador de todas as coisas, que se revelou em Cristo e se revela na sua palavra. E a primeira coisa que nós entendemos sobre Deus é que Ele é o Criador de todas as coisas, e que por meio da criação nós podemos conhecê-lo. Olha que interessante, Paulo diz para nós em Romanos capítulo 1, no versículo 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então Deus, ele é revelado na criação. Quando nós olhamos para tudo que nos cerca, nós podemos entender que por trás de tudo isso existe um Deus criador, e quando nós olhamos para tudo que foi criado, a gente pode já compreender que Deus ele é poderoso porque ele fez todas as coisas, que ele é um Deus bom que sustenta essa criação e nos dá tudo que nós temos ao redor de nós, e que esse Deus quer de fato que a gente perceba nas coisas criadas a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua divindade, e que ele é um ser diferente de nós. A segunda coisa que a gente tem que entender acerca do único Deus verdadeiro, Deus que nós confessamos como cristãos, é que esse Deus foi revelado em Jesus. Em Hebreus, no capítulo 1, diz assim, versículo 1: havendo Deus outrora falado, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Ele é que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, além de Deus se dar a conhecer na criação, Deus se deu a conhecer em toda a história da humanidade. Nós vemos aqui no versículo que fala que Deus falou de muitas maneiras pelos profetas. Então, todos esses relatos que nós temos na Bíblia é Deus querendo se revelar a nós. Por quê? Porque a criação, por mais que ela testifique da verdade de um Deus todo-poderoso, ela não nos ensina como se achegar a esse Deus. E ela não nos ensina como nós podemos ter comunhão com esse Deus. Então, desde lá no início, Deus tem se revelado ao homem, e a gente vê isso lá no Jardim do Éden, a gente vê isso na história de Noé, de Abraão, na história do povo de Israel com Deus, até o ápice dessa revelação, que foi Cristo Jesus. Você pode ler bastante sobre isso lá em Colossenses. Então, crendo em Jesus Cristo, nós podemos conhecer esse Deus de uma forma mais pessoal, em uma expressão perfeita do Pai. Então, olha que interessante também que 1 João, no capítulo 5, versículo 20, diz: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então perceba que a palavra de Deus nos ensina que Jesus é a expressão de Deus, o ápice da revelação, e que ele nos leva ao Pai e somente ele. Então, a gente já viu duas coisas. O Deus verdadeiro se revela na criação e o Deus verdadeiro se revelou em toda a história, e o ápice dessa revelação foi em Cristo Jesus. E outra coisa que nós temos que entender é que, como nós estamos lendo aqui, percebendo, é a palavra de Deus que nos dá esse entendimento sobre quem é Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz assim: Porque nós não demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosas inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aí ele vai descrever aqui sobre Jesus. Jesus recebeu a glória do Pai, e mais na frente ele fala sobre a verdade da palavra de Deus. Versículo 19: Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia dada por vontade humana foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então nós temos três fontes para conhecer a Deus: a criação, a palavra e Cristo. Então, como nós podemos conhecer o que esse Deus quer de nós? Nós podemos perceber que ele é verdadeiro e existe na criação. Nós podemos conhecer a sua vontade, toda a história dele com seu povo na palavra, na Bíblia. E nós podemos principalmente nos achegar para ter comunhão com ele por meio de Cristo. E vale a pena a gente refletir um pouco no significado dessa palavra, né? Religião, que significa religar. Se é religar, é porque é algo que um dia foi ligado e que por algum motivo houve uma desligação. Que no caso do homem, né, o que separou o homem de Deus foi o pecado. E nós entendermos que nós somos ligados, nós somos trazidos de novo para perto de Deus através de Cristo Jesus. Então, a Érica falando dessa questão de religar, né, de estar novamente ligado a Deus, nós temos que perceber que há muita confusão acerca disso, principalmente porque até dentro do cristianismo, muitas ramificações foram surgindo ao longo do tempo do cristianismo primitivo, né, do tempo de Jesus Cristo. Então, há uma situação aqui em João 4, de uma situação semelhante daquilo que a gente encontra hoje, desta questão de haver um povo que seguia a Deus ali nos primórdios e depois ter havido grande confusão acerca de como se deveria seguir a Deus.
E Jesus aqui em João capítulo 4, ele vai começar a conversar com a mulher samaritana. E é interessante que nesse diálogo, Jesus está falando para ela sobre uma água que pode saciá-la por completo. E essa mulher não entende o que Jesus está falando, então Jesus vai tocando em pontos mais sensíveis da vida pessoal dela para que ela perceba o tom espiritual da conversa. Até o ponto que a mulher percebe que Jesus ele é um profeta. Então ela pergunta assim para ele, João 4,19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então perceba que Jesus reconhece que há uma história religiosa por trás da vida dessa mulher, e essa história religiosa lá atrás ela teve um ponto de ligação com a verdadeira fé, que era Deus se revelando por meio do povo de Israel. Só que a mulher ela era samaritana, e o povo samaritano veio dos judeus, mas depois se desligaram e acabaram formando uma religião que não agradava a Deus, porque além deles adorarem a Deus, sacrificarem a Deus, havia outros deuses que eles adoravam e sacrificavam também, e que não agradava a Deus. Então Jesus confronta essa mulher e fala assim, vocês adoram o que não conhecem. A salvação vem dos judeus. Então perceba que Jesus, por mais que ele quer acolher essa mulher e ensiná-la, ele vai confrontar e dizer para ela, vocês perderam o fio da meada no meio do caminho. Vocês samaritanos se perderam na adoração. Vocês adoram hoje o que vocês não conhecem. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Isso quer dizer que Deus revelou-se a um povo, e por meio desse povo e para este povo ele deu a sua lei para adorá-lo conforme agradava a ele. Então isso quer dizer que nós não podemos, mesmo sabendo quem é o Deus verdadeiro, nos achegar a ele da forma que nós queremos. Se Deus, ele é Deus, e ele é Deus, a gente sabe que ele é Deus, ele que vai nos ensinar como ele quer que a gente se achegue a ele e adore a ele. E é isso que ele está falando para essa mulher. O povo dessa mulher tinha perdido o caminho na adoração, e Jesus está dizendo para ela, a salvação vem dos judeus. Mas Jesus fala de um novo tempo que já está surgindo. Ele diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então olha que interessante, Jesus está falando que Deus tem uma linha na história com o povo, mas que essa história com esse povo de Israel vai se abranger para todo mundo, ao ponto de não haver um lugar mais fixo onde se deve adorar, mas se adorarão a Deus em qualquer lugar, mas em espírito, isso quer dizer com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, e em verdade, baseado na palavra e no caminho que o Senhor nos ensinou. Então essa mulher, ela traz algo surpreendente aqui. Ela fala assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Então Jesus fala de um novo tempo, e ela fala, sim, esse tempo vai chegar quando o Messias vier. E Jesus fala, eu sou esse Messias, esse novo tempo já chegou. Então a gente tem que entender que o meio que Deus quer que a gente se achegue a ele é o seu Filho Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele vem, faz-se homem, leva a culpa do homem na cruz, para que esse homem possa chegar a Deus perdoado e ter um relacionamento vivo e verdadeiro com o seu Criador, não mais sobre a culpa, sobre o medo, não mais baseado nos seus méritos, mas baseado naquilo que Jesus fez por ele. Se naquele tempo houve esse distanciamento, como na história da mulher samaritana, as pessoas querendo servir a Deus do seu jeito, ignorando a lei de Deus,
Hoje ainda mais, há uma maior confusão. Normalmente a gente ouve as pessoas usarem uma frase muito conhecida, né? Deus é um só. E de fato, algumas pessoas creem em muitos deuses, outras pessoas creem no Deus cristão, creem que Deus é um só. Porém, essas pessoas elas querem buscar meios diferentes de se achegar a Deus. Elas acham que vários caminhos vão levar a Deus, sendo que na palavra de Deus, a qual ele se revela, ele diz que somente Cristo é o meio pelo qual nós podemos nos achegar a ele. Como o próprio Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, como a Érica falou aqui pra gente, né? Jesus afirma essa verdade de que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, Jesus caminhou aqui. Então, como a gente hoje, 2000 anos depois, não vai perder o fio da meada igual os samaritanos perdeu ali no tempo de Cristo, né? É por percebendo o caminho de Jesus nas Escrituras e o que vem subsequente a Jesus, né? O que nós temos aqui na palavra é que Jesus, ele escolheu 12 apóstolos e nós vemos ali já em Atos, depois que Jesus ressuscitou, esses apóstolos se tornam testemunhas de Jesus Cristo, da sua ressurreição, anunciam o evangelho e a partir dali forma-se uma comunidade de fé. Então, olha o que diz aqui em Atos 2,42, depois da pregação de Pedro e de como foi formada a primeira comunidade cristã, vamos dizer assim, a primeira igreja, né? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A gente vai ver subsequente a isso que foi formada uma comunidade de fé, onde os novos membros eram recebidos pelo batismo, eles se reuniam para orar, eles se reuniam para ceiar, cumprindo aquilo que Jesus ensinou, havia disciplina na igreja. Então foram se formando mais trabalhadores, né? Mais para frente a gente vê que vão ser trazida a figura do diácono, que vai servir os necessitados da igreja. Depois a gente vai ver missionários sendo enviados. Então, para voltar à pergunta do André, né? A gente pode entender que Deus deixou um caminho para nós seguirmos. Nós podemos chamar isso de religião ou não. Eu prefiro dizer que não é uma religião, que é o Evangelho de Jesus. Porque muitas vezes a religião, ela se baseia naquilo que eu faço para Deus. São rituais. E no Evangelho não. Nós nos apegamos àquilo que Jesus fez por nós. Nós vivemos em uma comunidade onde há, sim, disciplina, onde há cargos eclesiásticos, onde há pessoas que pregam a palavra de Deus, onde há contribuição. Então, é necessário fazer parte de uma comunidade de fé para que eu possa ser ensinado acerca da fé cristã, para que eu possa contribuir, para que eu possa servir, para que eu possa me aperfeiçoar, crescer, ensinar, ser ensinado. Então, Deus deixou um caminho para nós seguirmos, sim, que foi por meio de Cristo, e Cristo estabeleceu a sua igreja. Então, não ir por esse caminho seria rejeitar o caminho que Deus deixou para nós e assim rejeitar o próprio Deus, por mais que eu queira me iludir que eu estou servindo a Deus sem estar seguindo os princípios dele. Essa pergunta ela é de fato muito abrangente, né? Mas nós iremos concluir com alguns pontos que eu acredito que venha esclarecer a dúvida do André, né? O primeiro ponto é que eu não posso servir a Deus da maneira que eu acho que é certo, da forma como eu penso, como eu bem entender. Por quê? Porque Deus ele já estabeleceu a maneira como ele quer ser adorado, como ele quer ser servido, a maneira como ele quer que nós nos acheguemos a ele. O segundo ponto é que, embora a palavra religião ela tenha ganhado um significado muitas vezes assim diferente do que realmente é, né? É uma forma que as pessoas usam simplesmente para dizer que seguem algo ou não, mas se nós pensarmos no sentido real da palavra de religar, sim, é necessário que nós venhamos
a participar da Igreja de Cristo, saber que Ele nos deixou um caminho a seguir e nos deixou o que fazer. Ele nos orienta em Sua palavra, né, os meios de graça que serão praticados, a vida em comunidade, porque o Senhor, Ele compara a igreja ao corpo, né? Então nós somos um corpo e o cabeça é Cristo. Então nós precisamos andar ajudando uns aos outros, ensinando uns aos outros, nos ajudando nessa caminhada da fé. Isso, exatamente isso, né? A gente precisa começar aceitando o próprio Cristo, né? É o princípio, né? Ele é o noivo, e quando nós aceitamos o noivo, né, como nosso Senhor e Salvador, automaticamente nós temos que aceitar a noiva dele, né? Não tem como, por exemplo, eu ir na casa do André e chegar lá com a Érica e ele falar assim: não, Maio, só você pode entrar, né? A sua esposa, a sua noiva não pode, né? Como eu me sentiria? Eu não ia entrar, né? Então, assim, não que a gente tem que primeiramente olhar para a igreja, se agradar dela, não, a gente tem que olhar para Cristo. E a partir da fé em Cristo, acho que se torna impossível você não ter o desejo de estar em comunhão de pessoas da mesma fé. Por exemplo, se você gosta de bola, você vai estar perto de gente que joga bola. Se você gosta de rock, você vai fazer parte do grupo dos roqueiros. Se você gosta do pagode, você vai ser um pagodeiro, né? Agora, se você é crente, você vai estar junto com crente, porque são as pessoas que você se identifica, reafirma a sua identidade e te ajuda a caminhar, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida relacionada a esse assunto, envia pra gente lá pelo WhatsApp, pelo nosso grupo de jovens, tá bom? Agora nós iremos ouvir mais uma canção e já já nós voltamos. Cruz eu vou, sem sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador. A cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seja o teu nome, Senhor. Bom, pessoal, a próxima pergunta, na verdade, foram 4 perguntas, né? 3 que foram questionadas aí no grupo e uma no privado, que, como já faz parte do mesmo assunto, nós iremos falar, vamos dar uma resposta para todos esses questionamentos, que foram o quê? Crente pode ouvir funk, pode dançar e pode beber? E um outro questionamento é com relação a festas, né? Se nós podemos participar de festas e que festas são essas? Bom, gente, antes dele dar a opinião dele, né, sobre esse assunto e fazer essa explanação bíblica, eu queria poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Essa questão da música, né, da música secular, ou como normalmente a pessoa que já está na igreja chama, né, música do mundo. Essa questão de ouvir música, isso está muito relacionado a que letra de música você está ouvindo. Porque a questão do ritmo, nós temos que pensar que Deus criou todas as coisas para a sua glória, para o seu louvor, e para que nós pudéssemos desfrutar dessas coisas, mas de maneira que não venhamos ofender a Deus. Então eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente avaliar essa música, o que está sendo falado nessa música que eu estou ouvindo. Né? São coisas ofensivas a mim mesmo ou a outras pessoas, são coisas que podem trazer alguma influência ao meu modo de agir, pode trazer algum pensamento, muitas vezes, de amargura ou de rancor, de tristeza, de angústia, né? Porque a música ela é algo tão bom, ela é algo maravilhoso, criado por Deus, e que é gostoso de ouvir, seja uma música, vamos dizer assim, cristã, ou seja uma música secular, que tem uma letra bem feita, né? Que são umas letras bonitas. Eu acho que não tem problema nessa questão do ouvir a música que não é necessariamente uma música cristã, mas é necessário ter um filtro, é necessário você avaliar o que está sendo falado na letra dessa música, independentemente do ritmo. A questão do funk é que no Brasil, né, nós tivemos um problema muito grave. Eu que acompanho aí o início, né, de quando começou o funk, pela idade que eu tenho aí, que vocês sabem que é 18 anos, então eu peguei um pouco dessa parte do funk iniciando aí. Melódico. Era uma coisa mais pro lado da brincadeira, mais uma brincadeira saudável. Era uma coisa mais no sentido romântico. Tinha a batida da música. E era uma coisa até legal, divertida. Porém, com o passar do tempo, a música, esse tipo de música, ela foi ganhando um ar de sensualidade e, infelizmente, de depravação. As pessoas foram levando para um lado
onde explora muitas vezes a mulher de uma forma que coloca a mulher, expõe a mulher ao ridículo, é uma coisa ofensiva. Então esse tipo de funk, esse tipo de música não é saudável para ninguém ouvir, nem tanto para crente quanto para quem não é crente. É uma coisa assim que na verdade é uma poluição sonora, vamos assim dizer. A questão da dança, né, entra também nesse aspecto, que é no sentido de nós podemos dançar de maneira que nós não venhamos sensualizar, não venhamos chamar a atenção nesse sentido, né, mas mais no sentido mesmo de se divertir, de se alegrar, né? Existem vários tipos de ritmos, de músicas que você pode dançar com o marido, né? Dançar o casal, ou pode dançar um grupo de amigos juntos, você sozinho. E a música ela foi feita para que a gente possa se alegrar mesmo, para que a gente possa se divertir. Então dançar não é pecado, mas dependendo do que você quer mostrar através da dança, é pecado sim. Então, assim, né, Érica? De fato, a gente tem muitas coisas boas neste mundo que Deus nos concedeu, e a gente tem que ter esse filtro, que é aquilo que é bom em si mesmo, né? E que nós fazemos com a motivação correta também, que é para glorificar ao Senhor. E um ponto que a gente tem que aprender e levar para a nossa vida é que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Que significa o quê? Ser para a alegria de Deus. Deus tem que se alegrar com aquela minha ação. O meu viver tem que ser voltado para a alegria dele. Como diz em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a alegria de Deus. E a questão da bebida, né? A Bíblia, a única restrição que a Bíblia nos faz acerca da bebida é a embriaguez, né? A Bíblia fala claramente, não vos embriagueis. Por quê? Porque a embriaguez tira a lucidez da pessoa e faz com que a pessoa tenha atos vergonhosos e depreciativos e ruim para ela e para as outras pessoas, além de destruir o seu próprio corpo, né? Que foi feito para ser cuidado pelo homem, e o chamado cristão para o corpo é que ele é o templo de Deus. Então, o Espírito de Deus habita no cristão, então ele deve preservar o seu corpo daquilo que é excesso. Seja bebida, seja comida, seja qualquer esporte perigoso ou qualquer coisa que você venha fazer que venha destruir o seu próprio corpo, né? A Bíblia nos manda preservar o nosso corpo. Então, a bebida a gente tem que ter esse cuidado, que é da embriaguez. Vocês não estão autorizados a beber, eu creio, porque vocês são pessoas de menores, né? A gente está falando isso para pessoas que têm autonomia. Não pense que a gente está falando que vocês podem beber, porque a Bíblia fala que vocês só não podem embriagar. Não, vocês vão poder beber um dia quando vocês forem pessoas independentes. Agora, se o seu pai ou a sua mãe permite isso, aí isso é uma questão de dentro do seu lado, da sua casa. Mas não veja isso como uma autorização para fazer isso, até mesmo porque a gente vê que hoje aquilo que possui álcool tem um teor muito grande de álcool. Então eu creio que poucas coisas de fato você conseguiria consumir de uma forma saudável, né? E a questão das festas depende do contexto, né? Existe festa de casamento, festa de criança, festa de 15 anos. Então cada festa ela vai ter a sua forma de interação, de diversão, né? E a gente tem que mais uma vez observar essa regra, que é a regra de que se aquilo que nós estamos fazendo traz o bem comum, tanto para mim quanto para outras pessoas, e isso está dentro dos princípios que a palavra de Deus nos ensina. Então, se você está em um ambiente onde há drogas, há prostituição, onde há sexo fora do casamento, onde há qualquer tipo de prática vergonhosa e que fere os princípios de Deus, não se coloque naquele lugar, porque você vai estar se colocando num lugar ruim para você, ruim para as outras pessoas, e que vai despertar em você, na verdade, o pior, né? Por quê? Porque nós, homens, nós somos seres caídos, né? A Bíblia retrata nós como pessoas pecadoras. Então, o que a Bíblia nos ensina é fugir da aparência do mal.
Então, não se coloque em nenhum contexto em que você vai estar sendo tentado ao mal, ao pecado. Agora, cabe a um de nós, em todas essas questões, observar nossa própria consciência, nosso próprio entendimento. Por quê? Porque aquilo que nós estamos falando para vocês aqui é aquilo que nós entendemos como princípios cristãos. E você tem que abraçar não os princípios, você tem que abraçar o Cristo do Evangelho, para que esse Cristo seja Senhor sobre a sua vida e ensine a você a caminhar de acordo com a sua vontade. Não basta você apenas pensar, eu não vou fazer isso, aquilo, outro, e Deus vai me aceitar. Não, Deus nos aceita por meio de Cristo, e Cristo nos ensina a ver uma vida que glorifica a Ele. Então, essa primeira parte que a gente falou, eu queria chamar isso do nível raso da conversa. Mas eu queria tocar em outro ponto, que talvez não seja a questão de todos, mas que foi a minha questão muito tempo atrás, quando eu comecei a conhecer a Cristo o Evangelho, né? Todas essas perguntas do que pode e o que não pode revelam no nosso coração, muitas vezes, aquele desejo assim de quão perto eu posso chegar do limite daquilo que o mundo pode me oferecer e ainda assim ser cristão. Normalmente, quando a gente começa a ter a se aproximar da igreja, a conhecer a fé cristã, muitas vezes a gente fica calculando o custo, né? Do que isso vai nos custar. Então a gente fica meio que pensando, poxa, não vou poder fazer isso, não vou fazer aquilo. Então, isso é o nosso coração não querendo se desapegar e se entregar a Cristo totalmente de alguma forma, né? E o chamado de Jesus para a nossa vida é um chamado para ser totalmente dele. E é um chamado, sim, para que a gente esteja em comunhão com Deus e sirva a Ele, mas é um chamado também para renúncia. Por isso Jesus sempre alertou os discípulos acerca desse sacrifício que existe na fé. Ainda que isso não nos salve, porque a salvação é apenas pela graça, não pelas nossas obras, mas Cristo deve ter um valor tão grande no nosso coração, tão imenso, que isso deve fazer com que todas as práticas da nossa vida passem pelo filtro do senhorio dele na nossa vida. Lá em Mateus 16, no versículo 24, Jesus diz assim, Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Então, Jesus aqui está confrontando os discípulos acerca do quanto eles vão se entregar a Ele. Jesus está dizendo a eles, vocês só podem me seguir se vocês se negarem a si mesmo. Não há como seguir a Cristo sem se entregar totalmente. Então, Jesus está dizendo para ele, vocês têm que tomar a sua cruz e me seguir. E eu queria chamar a atenção para outro ponto aqui, que é uma parábola de Jesus. Ele disse lá em Mateus 13, no versículo 43, que nos fala um pouco do reino. Fala assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus aqui está nos ensinando que quando um homem ele alcança e encontra o reino de Deus, ele é como um tesouro que esse homem está disposto a vender tudo o que ele tem para poder comprar aquele tesouro, né? A gente pode dar o exemplo aqui de Paulo. Paulo, lá na carta aos Filipenses, ele fala assim, eu perdi todas as coisas por amor a Cristo. E quando nós encontramos Cristo, a disposição do nosso coração muda. A gente o ama tanto, o deseja tanto, que a gente não vai medir aquilo que nós vamos ter que deixar, mas a gente só consegue olhar para aquilo que nós iremos ganhar com Ele. Claro que, depois que a gente cresce e amadurece na fé, a gente vai entendendo sim a liberdade que nós temos em Cristo Jesus para usufruir das coisas que Deus nos deu de forma moderada e viver essa vida de forma que Ele seja glorificado. Tanto que, no nosso catecismo, a primeira pergunta ela é assim, qual é o fim principal do homem? Qual é o propósito da vida do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre.
Então eu tenho que saber isso. A glória de Deus, ela não anula a alegria do homem. Pelo contrário, ela traz a verdadeira alegria à vida do homem. Uma alegria que é sem culpa, uma alegria que é sem dano próprio, uma alegria que não vai denigrir nem o homem, nem o seu próximo e nem muito menos a sociedade em que ele vive. Então, a alegria, a liberdade em Cristo, mas nós temos que entender que em todas essas coisas nós temos que buscar a glória de Deus. E Cristo tem que ser mais precioso para nós do que todas essas coisas, ao ponto de não ter comparação entre a minha satisfação e a satisfação que eu tenho em Cristo Jesus. Então, o chamado de Jesus para nós é: creia em mim, me veja como seu maior tesouro e eu vou te ensinar a viver a vida de forma alegre, bela, mas ainda assim cheia de renúncia e de sacrifício por amor de mim, que são doces, são agradáveis quando a gente vê o ganho que a gente tem em Cristo Jesus. Como eu falei para vocês, no início da caminhada eu tinha todos esses questionamentos. E eu, de fato, abri mão de muitas coisas que eu não tinha liberdade na minha consciência para usá-las. Por mais que muitas vezes eu soubesse que elas não tinham nada demais, eu sentia algum peso naquilo. Por quê? Porque aquilo tinha uma proporção muito grande no meu coração. Então eu preferi me abster daquilo até que eu entendesse que Cristo é mais precioso do que aquela outra coisa que eu desejava. É uma coisa que acontece assim, normalmente todo início de caminhada cristã, porque comigo também aconteceu, que é essa questão dos questionamentos, onde a gente pensa que primeiro eu tenho que deixar de fazer algumas coisas para depois seguir a Cristo. E não é bem assim. Primeiro eu tenho que conhecer a palavra de Deus, eu tenho que ter interesse de saber quem é Deus e o que Ele quer de mim. E quando eu estiver na caminhada com Ele, aí sim eu vou compreender o que é necessário deixar para lá, eu deixar de fazer porque aquilo ali não agrada a Deus, e o que eu posso fazer agora, o que antes eu já fazia, mas fazer agora de forma correta, de forma saudável, com a motivação de agradar ao Senhor, sabendo que aquilo ali eu estou fazendo sem culpa, saber que aquilo ali não está ofendendo a Deus. Porque a vida do crente não é uma coisa chata como muita gente coloca por aí, que eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. A questão é, todas as coisas me é lícita, mas nem tudo me convém. E a gente pode fazer as coisas de maneira que a gente venha até essa filtragem, do que vai me prejudicar, do que vai ofender a Deus, do que vai prejudicar o meu próximo, o que eu posso fazer ou não nessa perspectiva. Mas tendo esse entendimento que primeiro eu começo a minha caminhada cristã. O que vai acontecer depois é o Senhor que vai falando ao nosso coração através do seu Santo Espírito o que nós devemos deixar de fazer e o que nós temos que fazer. Então, pessoal, essas são as perguntas de hoje. Foi muito legal poder responder para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido as respostas. Aquilo que ficar dúvida, anota, fala com a gente. E vai mandando mais perguntas que a gente vai respondendo por aqui, tá bom? Agora a gente vai ouvir mais uma música, daqui a pouco a gente volta para se despedir de vocês. Pessoal, quero então agradecer a participação de vocês através das perguntas. Espero que vocês gostem. Mandem mais perguntas que nós iremos responder. Nós estamos aceitando sugestões também, então mandem aí dicas pra gente. Nós preferimos fazer esse primeiro por meio do Radiocast, E mais pra frente aí, quando a gente se organizar direitinho, a gente vai fazer em vídeo também, Maius? Talvez. Então assim, pessoal, obrigado também pela participação. Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero terminar fazendo uma oração por todos vocês. Então vamos orar. Pai bendito e santo, eu louvo ao Senhor por esse momento, ó Deus, por Tua palavra que nos ensina. Louvo ao Senhor por Cristo Jesus que nos concedeu tão grande salvação, Pai. Que o coração desses jovens possam se voltar ao Senhor, Pai, para crer no Senhor como único e suficiente Salvador, ó Pai. Ó Pai, que eles possam colocar sobre suas vidas o Seu senhorio para viver sobre a Tua glória, Senhor. Nós te damos graça por este momento e rogamos, Pai, que brevemente possamos estar todos juntos novamente, Senhor.
É por meio de Cristo Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Um abraço, pessoal, e até mais. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo.
Senhor, seja tudo que tenho, que sou, está nas tuas mãos.